Era uma noite fria e chuvosa quando José, um caminhoneiro experiente, pegou a estrada rumo ao interior. Ele já havia enfrentado muitas situações estranhas durante suas viagens, mas nada o preparou para o que estava por vir. As luzes de sua cabine iluminavam a pista molhada, enquanto os trovões ecoavam ao longe. Naquela noite específica, ele tinha um carregamento urgente, e a pressa o fez ignorar os avisos sobre a estrada deserta que escolhera. O caminho era cercado por árvores altas e densas, que pareciam sussurrar segredos obscuros. À medida que avançava, a visibilidade se tornava cada vez mais limitada, e a sensação de estar sendo observado começou a se infiltrar em sua mente. Após algumas horas dirigindo, José avistou um vulto à beira da estrada. Era uma mulher, com roupas gastas e um olhar perdido. Ele hesitou, mas a compaixão falou mais alto. Parou o caminhão e a convidou a entrar. Ela não disse uma palavra, apenas olhou para ele com um olhar vazio. O silêncio na cabine era opressivo, e José tentou quebrar o gelo com algumas perguntas, mas ela apenas balançou a cabeça, sem nunca olhar diretamente para ele. Conforme a estrada se arrastava, a atmosfera se tornava mais pesada. José sentiu uma presença estranha, como se algo estivesse se aproximando. O rádio do caminhão começou a falhar, sussurros distantes ecoando entre as estáticas. Ele tentou mudar de estação, mas tudo o que ouvia eram risadas macabras e gritos distantes. A mulher ao seu lado permaneceu em silêncio, olhando pela janela, como se estivesse esperando por algo. De repente, uma luz intensa iluminou a estrada à frente. José pisou no freio, e o caminhão derrapou na pista molhada. Uma figura apareceu à frente, um homem alto, com uma máscara grotesca. O coração de José disparou. O homem gesticulou, como se estivesse pedindo ajuda, mas havia algo de sinistro em seu comportamento. Ele se virou e desapareceu na escuridão antes que José pudesse reagir. A mulher ao seu lado finalmente falou. "Você não deveria ter parado", disse ela com uma voz baixa e monótona. José sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? Ele perguntou, mas ela não respondeu. A tensão aumentou, e a estrada parecia se estender para sempre. Quando José decidiu continuar a viagem, a mulher começou a rir, uma risada que ecoava na cabine e fazia seu sangue gelar. Ele tentou ignorá-la, mas a risada se tornava cada vez mais alta, até que ele não conseguiu mais suportar. Ele olhou para ela, e seu coração quase parou. O rosto dela estava distorcido, como se uma máscara tivesse sido puxada para trás, revelando uma expressão de puro terror. "Você não devia estar aqui", ela sussurrou, enquanto uma sombra se movia rapidamente pelo vidro da cabine. José virou-se, mas não havia nada. A estrada estava deserta, apenas a chuva e o som do vento preenchendo o silêncio. Ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas a sensação de pânico não o abandonava. Ele acelerou, tentando deixar a estranha presença para trás. Mas cada vez que olhava para o banco ao lado, a mulher parecia mais próxima, como se estivesse se fundindo com a escuridão ao seu redor. O caminhão tremeu, e um som estrondoso ecoou atrás dele. José olhou pelo retrovisor e viu o homem da máscara, correndo atrás do caminhão, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. A adrenalina tomou conta de seu corpo, e ele pisou no acelerador com toda a força. Mas a estrada parecia estar se transformando, torcendo e mudando de forma. As árvores à beira da estrada pareciam se encurvar, como se estivessem tentando alcançá-lo. Ele não sabia mais se estava sonhando ou se a realidade havia se distorcido. A mulher ao seu lado começou a murmurar palavras ininteligíveis, e o rádio explodiu em um grito ensurdecedor. José não conseguia mais controlar o caminhão. Ele estava preso em um pesadelo sem fim, enquanto as sombras na estrada se tornavam cada vez mais densas. O medo o dominava, e ele se perguntava se conseguiria escapar daquela noite maldita. Quando finalmente avistou uma luz à frente, sentiu um fio de esperança. Mas, à medida que se aproximava, percebeu que a luz emanava de uma cabana antiga, isolada. Ele não tinha escolha. Precisava parar e buscar ajuda. Ao estacionar, a mulher ao seu lado desapareceu em um piscar de olhos. Essa cabana, no entanto, era mais um labirinto de horrores. As paredes estavam cobertas de fotos antigas, e cada uma delas parecia contar uma história de desespero e morte. José sentiu um nó na garganta,
sabendo que algo terrível havia acontecido ali. Ele decidiu sair do caminhão e entrou na cabana, esperando encontrar alguém para ajudá-lo. Dentro, encontrou um velho, sentado em uma cadeira de balanço, com um olhar perdido. "Você não deveria ter vindo aqui", ele disse, sua voz rouca e fraca. "A estrada nunca perdoa." José tentou entender, mas o homem apenas olhou para as sombras que dançavam nas paredes, como se estivesse vendo algo que ele não podia. A partir desse momento, José se viu preso em um ciclo interminável de terror. As visões da mulher e do homem da máscara o perseguiam, e ele descobriu que a única maneira de quebrar o feitiço era confrontar os horrores que se escondiam em seu passado. Ele percebeu que a estrada não era apenas um caminho físico, mas uma representação de suas próprias culpas e medos. A cada tentativa de escapar, mais pessoas se juntavam a ele, cada uma carregando suas próprias histórias de dor e arrependimento. Juntos, eles formaram um grupo de almas perdidas, lutando contra as sombras que os aprisionavam. Mas a estrada continuava a se estender, e a cada curva, novos horrores surgiam. José percebeu que a única maneira de se libertar era enfrentar suas próprias sombras. Ele começou a recordar momentos de sua vida que havia enterrado, traumas que o assombravam. Com a ajuda dos outros, ele confrontou seus medos, e aos poucos, as sombras começaram a se dissipar. Mas a estrada nunca foi gentil. Mesmo enquanto lutava contra suas próprias demônios, novos desafios surgiam. O homem da máscara aparecia em cada esquina, rindo de seu desespero, enquanto a mulher, em sua forma grotesca, observava com um olhar vazio. A luta para escapar da estrada se tornava cada vez mais intensa. A jornada de José se transformou em uma batalha épica entre luz e escuridão. Ele percebeu que a chave para a libertação estava não apenas em enfrentar suas próprias sombras, mas também em ajudar os outros a enfrentarem as deles. Com cada alma que ele ajudava, a estrada se tornava um pouco menos opressiva. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, José e seus companheiros chegaram a um ponto onde a estrada se bifurcava. Um caminho levava de volta à realidade, enquanto o outro conduzia mais profundamente às sombras. Eles se uniram e decidiram enfrentar o Homem da Máscara de uma vez por todas. Em uma batalha feroz, eles confrontaram seus medos mais profundos. José, agora mais forte, deu o primeiro passo em direção ao Homem da Máscara, desafiando-o a se revelar. O homem, então, começou a se desvanecer, e as sombras ao seu redor foram dissipadas pela luz que emanava de José e seus amigos. Com a derrota do Homem da Máscara, a estrada começou a mudar. As árvores se afastaram, e a escuridão deu lugar à luz do amanhecer. José e seus companheiros finalmente se encontraram livres das garras da estrada macabra. Eles haviam enfrentado seus medos e, juntos, encontrado a força para superar o passado. José subiu em seu caminhão, agora leve e renovado. Ele olhou para a estrada à sua frente, sabendo que o caminho poderia ser difícil, mas que agora ele estava preparado para enfrentá-lo. A história de terror que havia vivido se transformará em uma lição de coragem e superação. E assim, ao acelerar pela estrada, ele deixou para trás as sombras que um dia o aprisionaram, pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro reservasse. A estrada ainda tinha suas histórias, mas agora ele sabia que, independentemente do que viesse, ele não estava mais sozinho. Era uma noite sem lua, e a estrada parecia se estender infinitamente diante de Carlos, um caminhoneiro experiente que conhecia cada curva e desvio da BR-203. Ele tinha passado por muitas coisas estranhas ao longo de sua carreira, mas nada o preparou para o que estava por vir. Carlos dirigia seu caminhão, o motor roncando como um monstro adormecido. As luzes dos faróis cortavam a escuridão, revelando apenas sombras dançantes ao redor. O rádio tocava uma música antiga e melancólica, mas Carlos a desligou. Ele preferia o silêncio da estrada a qualquer barulho que pudesse distrair sua mente cansada. Enquanto seguia, notou que a temperatura estava caindo rapidamente. Um frio gélido começou a entrar pela cabine, e ele se encolheu em seu assento. O caminho estava deserto, e as árvores ao longo da estrada pareciam se inclinar, como se estivessem tentando sussurrar algo a ele. Algo estava errado. Após algumas horas dirigindo, Carlos avistou uma placa enferrujada que indicava a entrada de um vilarejo. Curioso, ele decidiu desviar um pouco de seu trajeto para abastecer o caminhão. Quem sabe, descansar um pouco. A estradinha de terra que levava ao vilarejo estava cheia de buracos e obstáculos, mas ele continuou, intrigado.
Quando chegou, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Não havia movimento, e as casas pareciam abandonadas, com janelas quebradas e portas pendendo em suas dobradiças. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele decidiu parar o caminhão. Talvez alguém possa me ajudar, pensou. Ele saiu do veículo e caminhou em direção à única loja que parecia ainda de pé. As prateleiras estavam vazias e cheias de poeira, e o cheiro de mofo era forte. Olá! Carlos chamou, mas sua voz ecoou sem resposta. Ele decidiu que era hora de ir embora, mas quando voltou para o caminhão, notou algo estranho. O motor não ligava. Ele tentou várias vezes, mas nada aconteceu. Frustrado, decidiu procurar ajuda na casa mais próxima. Ao se aproximar, percebeu que havia algo peculiar. Uma luz fraca brilhava através da janela embaçada. Ele bateu na porta. Para sua surpresa, ela se abriu com um rangido alto. Dentro da casa, a atmosfera era pesada. Uma mulher idosa estava sentada em uma cadeira de balanço, olhando fixamente para ele com olhos vazios. Você não deveria estar aqui, ela murmurou, e Carlos sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Esta estrada, ela leva a lugares que você não quer ir. Confuso, Carlos perguntou como poderia sair dali, mas a mulher apenas balançou a cabeça. Ninguém sai dessa estrada. A estrada do silêncio não permite que os vivos deixem o que encontraram. Desesperado, Carlos decidiu sair da casa, mas ao abrir a porta, a escuridão o envolveu. Ele olhou ao redor, mas tudo parecia diferente. As árvores agora pareciam torcidas, e as sombras dançavam de maneira grotesca. Ele começou a correr, sem saber para onde estava indo, apenas desejando escapar. O medo o guiou e, de repente, ele se viu de volta à loja. O ambiente estava mais escuro, e a atmosfera era opressiva. Ele ouviu sussurros, vozes que pareciam chamá-lo pelo nome. Carlos! Carlos! Ele tentou ignorar, mas os sussurros ficaram mais altos. Ele olhou pela janela e viu figuras sombrias se aproximando. Eram rostos conhecidos, pessoas que ele havia perdido ao longo dos anos. Ajude-nos, Carlos, eles imploravam. Estamos presos aqui. A mente de Carlos ficou em conflito. Ele queria ajudar, mas sabia que não poderia. As figuras começaram a se contorcer, e uma sensação de desespero tomou conta dele. Ele precisava encontrar uma saída. Decidido, Carlos voltou a correr. Ele não tinha ideia de onde estava indo, mas a única coisa que importava era escapar daquela realidade maligna. Ele finalmente encontrou a estrada principal novamente, mas as coisas não eram como antes. O caminhão ainda estava lá, mas agora parecia um fantasma, coberto de névoa. Ele entrou no veículo e tentou ligar o motor. Para sua surpresa, o caminhão pegou. Com o coração acelerado, ele acelerou e tomou a direção certa. No entanto, ao olhar pelo retrovisor, viu as figuras sombrias correndo atrás dele, suas faces distorcidas em expressões de dor e desespero. Carlos dirigiu como se sua vida dependesse disso, mas a estrada parecia não ter fim. A cada curva, ele sentia que as sombras estavam mais perto, como se estivessem se alimentando de seu medo. Ele não podia parar. Não havia descanso. A noite se arrastou, e a estrada se transformou em um pesadelo. Em um momento de desespero, ele viu uma luz à frente, uma saída. Acelerou ainda mais, mas, ao se aproximar, percebeu que era apenas uma ilusão, uma armadilha da estrada. Finalmente, após horas de pânico, Carlos avistou um posto de gasolina à distância. Ele se aproximou, sentindo uma onda de esperança. Ao entrar, viu um homem atrás do balcão. Você é o primeiro a chegar aqui em muito tempo, o homem disse com um sorriso sombrio. Carlos não respondeu. Ele queria apenas abastecer e ir embora. O homem começou a encher o tanque, mas quando Carlos olhou pela janela, viu as sombras se reunindo do lado de fora. Ele se virou para o homem. O que está acontecendo aqui? O homem apenas riu. Você realmente acha que pode escapar? A estrada do silêncio não perdoa. Desesperado, Carlos saiu correndo do posto, mas as sombras estavam lá, cercando-o. Ele tentou lutar, mas era em vão. As figuras o puxaram, e ele gritou, mas ninguém o ouviu. A última coisa que viu foi a estrada se fechando ao seu redor, engolindo-o anos depois. Caminhoneiros que passavam pela BR-203 ainda falavam sobre um caminhoneiro que desapareceu na estrada. Muitos diziam ter ouvido sussurros quando passavam pelo vilarejo abandonado. A estrada do silêncio continuava, esperando por sua próxima vítima, enquanto as sombras dançavam à luz da lua em uma noite sem fim.
Era uma noite sem lua quando Tiago, um caminhoneiro experiente, pegou a estrada. Ele havia feito esse trajeto milhares de vezes, mas aquela noite tinha algo diferente no ar. O vento soprava forte, fazendo as árvores dançarem de maneira inquietante ao longo da estrada. O rádio, que normalmente tocava músicas animadas, estava apenas chiando, como se a própria eletricidade estivesse relutando em funcionar. Tiago ligou as luzes altas do caminhão e seguiu em frente, seus pensamentos vagando enquanto as rodas giravam sobre o asfalto. Ele estava a caminho de uma cidade distante, transportando uma carga de produtos eletrônicos. O pagamento seria bom e ele precisava do dinheiro, especialmente após a recente separação de sua esposa. O canto da solidão começava a se instalar em seu coração, mas ele tentava ignorar. Após algumas horas dirigindo, Tiago avistou um letreiro enferrujado que indicava a entrada de uma pequena cidade. Ele hesitou por um momento, lembrando-se de histórias que ouvirá sobre aquela localidade. Diziam que a cidade era mal assombrada, um lugar onde estranhos desapareciam sem deixar vestígios. No entanto, a necessidade de abastecer e descansar o levou a seguir em frente. Ao entrar na cidade, Tiago percebeu que estava deserta. As luzes das casas estavam apagadas, e as ruas estavam vazias, como se o tempo tivesse parado. Ele estacionou o caminhão em frente a um pequeno posto de gasolina que parecia ter sido abandonado há anos. O letreiro com o nome do posto estava coberto de poeira, e as bombas de gasolina estavam enferrujadas. Decidido a encontrar alguém para perguntar sobre um lugar para descansar, Tiago saiu do caminhão e começou a caminhar pela cidade. Ao passar por uma casa, notou que uma sombra se movia na janela. Ele parou e olhou, mas a sombra desapareceu instantaneamente. O coração de Tiago disparou, mas ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação. Continuou a andar e, finalmente, encontrou o bar da cidade. A porta estava entreaberta, e ele decidiu entrar. O ambiente era sombrio, com uma luz fraca iluminando o lugar. Havia algumas mesas, mas apenas um homem sentado ao fundo, de aparência desleixada, bebendo em silêncio. Boa noite. Tiago cumprimentou, tentando quebrar o gelo. O homem levantou o olhar, mas não respondeu. A expressão em seu rosto era vazia, como se estivesse preso em um pesadelo. Tiago decidiu se aproximar. Você é daqui? Perguntou, tentando puxar conversa. O homem apenas assentiu lentamente, como se estivesse apático. Tiago começou a sentir um frio na espinha. Havia algo de errado naquela cidade, algo que ele não conseguia identificar. Eu só preciso de informações sobre um lugar para passar a noite, disse Tiago, tentando parecer amigável. O homem finalmente falou, sua voz rouca e baixa. Não fique aqui por muito tempo. Esta cidade não é um lugar seguro. Tiago franziu a testa. As palavras do homem o deixaram inquieto, e ele decidiu que era hora de sair dali. Voltou para seu caminhão, mas ao entrar, notou que a atmosfera havia mudado. A escuridão parecia mais opressiva, e um frio intenso invadiu o interior do veículo. Enquanto dirigia pela estrada novamente, ele percebeu que estava sendo seguido. À distância, um carro com faróis apagados o acompanhava. Tiago acelerou, mas o carro parecia colar-se ao seu caminhão, como uma sombra que não o deixava escapar. O coração dele disparou, e a adrenalina tomou conta. O caminho à frente estava deserto, mas ele podia sentir a presença do perseguidor. Depois de alguns minutos, o carro misterioso desapareceu em uma curva, e Tiago respirou aliviado. No entanto, a sensação de estar sendo vigiado não o abandonou. Ele decidiu que precisava parar e descansar, mas a ideia de voltar à cidade o deixava ainda mais inquieto. Em uma pequena área de descanso, ele estacionou o caminhão e decidiu tentar dormir. No entanto, os pesadelos começaram assim que fechou os olhos. Ele sonhou com figuras sombrias que se aproximavam, sussurrando seu nome e prometendo que ele nunca sairia daquele lugar. Quando acordou, a luz do dia estava começando a surgir, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Tiago decidiu seguir viagem, mas ao ligar o caminhão, percebeu que algo estava errado com o motor. Ele tentou várias vezes, mas nada funcionou. Desesperado, ele saiu para verificar o que havia acontecido. Quando olhou sob o capô, encontrou uma mensagem escrita à mão no painel. Você não deveria ter vindo aqui. O sangue de Tiago gelou. Ele se virou rapidamente, mas a estrada estava vazia, e o único som era o vento assobiando. Decidido a não ficar mais ali, Tiago começou a andar novamente em direção à cidade. Ele precisava de ajuda. Ao chegar ao bar, encontrou o mesmo homem,
que o olhou com um semblante triste. Você voltou, disse o homem, como se já soubesse o que aconteceria. Meu caminhão quebrou. Preciso de ajuda, Tiago implorou. O homem balançou a cabeça. Ninguém ajuda quem vem aqui. Você está preso, como todos os outros. Tiago sentiu seu estômago revirar. A cidade era uma armadilha. Ele começou a correr, mas as sombras pareciam se multiplicar ao seu redor. Ele ouvia risadas distantes e sussurros que o chamavam pelo nome. A escuridão o cercava, e ele sentiu que estava perdendo a sanidade. Ele finalmente encontrou a saída da cidade, mas antes que pudesse alcançá-la, uma figura apareceu na sua frente. Era uma mulher pálida, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Ela estendeu a mão. Venha, Tiago. Aqui é o seu lugar. Desesperado, ele a ignorou e continuou correndo. Mas a cidade parecia se fechar em torno dele. Cada vez que ele alcançava uma saída, ela desaparecia, como se a cidade estivesse brincando com ele. Tiago começou a gritar, mas seu clamor foi abafado pelas vozes que ecoavam à sua volta. Ele não sabia mais se estava acordado ou sonhando. As sombras dançavam, e as risadas se tornavam cada vez mais altas. Finalmente, ele encontrou uma velha estrada de terra que parecia levá-lo para longe da cidade. Ele correu por ela, sem olhar para trás. Após o que pareceu uma eternidade, ele viu as luzes de um posto de gasolina à distância. Seu coração se encheu de esperança. Ao chegar ao posto, ele encontrou um atendente que o olhou com estranheza. O que você está fazendo aqui? Perguntou o atendente, visivelmente assustado. Eu preciso de ajuda. Tiago implorou. O atendente balançou a cabeça e respondeu. Ninguém volta daquela cidade. Você não deveria ter ido. Desesperado, Tiago percebeu que estava realmente preso. As sombras que o perseguiam haviam se tornado parte dele. Ele sentiu a escuridão tomando conta de sua mente, e enquanto as luzes do posto se apagavam, ele compreendeu que nunca conseguiria escapar. A estrada sombria continuava a se estender à sua frente, e agora ele era apenas mais uma sombra perdida na noite eterna. Caio era um caminhoneiro experiente, conhecido por percorrer as longas e solitárias estradas da Amazônia. Naquela noite, ele carregava uma carga de madeira ilegal, uma atividade arriscada, mas que pagava bem. O ar estava pesado e úmido, e a lua cheia mal conseguia iluminar a estrada esburacada à sua frente. Enquanto dirigia, o som do motor do caminhão misturava-se com os gritos distantes de animais noturnos. Caio sempre se sentirá confortável na solidão da estrada, mas naquela noite, algo parecia diferente. Como se a floresta estivesse observando, aguardando. Após algumas horas, ele avistou uma luz fraca à frente. A princípio, pensou que fosse um posto de gasolina ou uma aldeia. Mas, à medida que se aproximava, percebeu que era apenas uma pequena fogueira, cercada por árvores densas. Curioso e um pouco inquieto, decidiu parar. Ao sair do caminhão, o ar parecia mais frio. A fogueira crepitava, e ao redor dela, Caio notou figuras sombrias. Eram 3 homens, com rostos cobertos por panos e olhos que brilhavam à luz do fogo. Eles não disseram uma palavra, apenas o encararam. Um arrepio percorreu a espinha de Caio, e ele sentiu que algo estava muito errado. Caio decidiu voltar para o caminhão, mas, ao dar o primeiro passo, sentiu uma força invisível puxando de volta. Ele olhou para trás e viu que os homens estavam agora mais próximos, seus rostos revelando sorrisos sinistros. Um deles levantou a mão, segurando uma faca que reluzia sob a luz da lua. Você não deveria estar aqui, disse um deles, a voz baixa e ameaçadora. A estrada que você percorre pertence a nós. Caio, percebendo a gravidade da situação, tentou correr em direção ao caminhão, mas a floresta parecia ter vida própria. As árvores se fechavam à sua volta, como se quisessem prendê-lo. O coração batia acelerado enquanto ele lutava contra a escuridão que o cercava. Finalmente, conseguiu alcançar a porta do caminhão e trancou-se dentro. O motor roncou, e ele deu partida, mas não antes de ver os homens se aproximando. Eles estavam mais perto do que deveriam, como se tivessem se teleportado. Um deles, com um olhar penetrante, sussurrou: "Você vai nos pagar pelo que fez." Enquanto dirigia em alta velocidade, a floresta parecia se abrir e fechar, criando um labirinto interminável. As sombras dançavam ao seu redor, e Caio sentiu que estava sendo seguido. De repente, ao olhar pelo retrovisor, viu os homens correndo atrás dele, como espectros da noite. Seus rostos eram uma mistura de raiva e vingança. Caio acelerou ainda mais,
mas a estrada se tornava cada vez mais estreita, e ele começou a perder o controle. A floresta parecia querer engoli-lo. Em um instante de desespero, ele ouviu risadas ecoando ao seu redor, uma risada que parecia vir de todos os lados. Finalmente, a luz do dia começou a surgir, e Caio avistou uma pequena cidade à frente. Com o coração na garganta, ele entrou na cidade e parou em um posto de gasolina. Tremendo, saiu do caminhão. Os moradores o encararam com estranheza. Ele tentou explicar o que havia acontecido, mas as palavras não saíam. Olhando para trás, Caio percebeu que a estrada estava vazia. Os homens haviam desaparecido, mas ele sabia que não eram apenas figmentos de sua imaginação. Aterrorizado, decidiu nunca mais voltar àquela estrada. No entanto, em suas noites de insônia, ele sempre ouvia a risada ecoando na floresta, um lembrete sombrio de que a Amazônia guardava segredos que não deveriam ser desenterrados. E, em algum lugar nas sombras, os homens da floresta ainda esperavam. Era uma noite escura e tempestuosa quando Antônio, um caminhoneiro experiente, decidiu pegar a estrada de Juazeiro do Norte. Ele tinha um longo trajeto pela frente e um carregamento urgente para entregar. O céu estava carregado de nuvens, e o vento uivava como se estivesse avisando sobre algo maligno. Enquanto dirigia, a solidão da estrada parecia aumentar. Os faróis do caminhão iluminavam apenas uma pequena parte do caminho à sua frente, e a chuva começava a cair, tornando a visibilidade ainda mais precária. Antônio ligou o rádio na esperança de distrair-se, mas a única coisa que saiu dos alto-falantes foi uma estática inquietante. Depois de algumas horas dirigindo, ele avistou uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, com um vestido branco sujo e cabelos longos e desgrenhados. Ela acenava, como se estivesse pedindo ajuda. Antônio hesitou, lembrando-se das histórias que ouvirá sobre estranhas aparições nas estradas do sertão. No entanto, a compaixão falou mais alto, e ele parou o caminhão. — Você precisa de ajuda? Perguntou Antônio, enquanto a mulher se aproximava. Ela olhou para ele com olhos vazios, e sua voz era um sussurro quase inaudível. — Estou perdida. Me ajude. Ele a convidou para entrar, e ela se acomodou no banco do passageiro. O caminhão voltou a acelerar, e a estrada parecia ainda mais escura. Antônio tentou puxar conversa, mas a mulher apenas olhava pela janela, como se estivesse perdida em pensamentos sombrios. Após alguns minutos, ela finalmente falou: — Você sabia que esta estrada é assombrada? Muitos que passam aqui nunca chegam ao destino. Um arrepio percorreu a espinha de Antônio, mas ele tentou manter a calma. — Histórias de estrada, não é? Riu nervosamente. — Você deve ter ouvido isso de alguém. Ela não respondeu, apenas continuou a olhar pela janela. O clima estava tenso, e a chuva batia com força no teto do caminhão. Foi então que Antônio percebeu algo estranho. A mulher não refletia na janela. Um frio intenso tomou conta do veículo, e as luzes do painel começaram a piscar. Antônio tentou ignorar, mas o medo começou a se instalar em seu coração. Ele olhou rapidamente para a mulher. Para seu horror, viu que ela estava agora com um sorriso macabro, seus olhos sem vida fixos nele. — Você não deveria ter me pegado, sussurrou ela, enquanto o caminhão começava a perder velocidade, como se algo estivesse puxando-o para trás. Antônio entrou em pânico, tentando acelerar, mas o motor falhou. Ele olhou para a mulher, que agora estava bem mais perto, sua presença tão gelada quanto a morte. — Agora você é meu, ela disse, com uma voz que ecoava na sua mente. Ele tentou abrir a porta, mas ela estava travada. O caminhão parou completamente, e a mulher começou a se aproximar, sua forma se distorcendo em uma sombra grotesca. Em desespero, Antônio fechou os olhos e começou a rezar. Quando os abriu novamente, a mulher havia desaparecido, e o caminhão estava em movimento novamente, como se nunca tivesse parado. O rádio agora tocava uma canção triste, e ele sentiu uma presença ao seu lado. Ao passar por uma placa que indicava a proximidade de Juazeiro do Norte, Antônio percebeu que algo estava errado. O céu havia se clareado, mas a sensação de que algo o estava observando nunca desapareceu. Ao chegar ao seu destino, Antônio desceu do caminhão, tremendo. Ele olhou para trás, esperando ver a mulher, mas não havia ninguém. No entanto, quando ele virou-se novamente, sentiu uma mão fria em seu ombro. Os moradores da cidade nunca mais viram Antônio. Apenas o eco de seu caminhão na estrada ficou, lembrando a todos que as noites sombrias em Juazeiro do Norte guardam segredos que nunca devem ser revelados. E quem sabe, em alguma noite,
um caminhoneiro poderá encontrar a mulher da estrada, e assim, a história se repetirá. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. E também, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Muito obrigado.